Irmãos, boa noite, graças e paz. Se a Nana ficou nervosa porque abriu a sala, imagina quem vai ficar dentro da sala, né? É um prazer, né, irmãs, estar aqui com vocês, né? E nós sabemos que tudo isso é só pela graça e misericórdia do Senhor, e realmente é um desejo, né, de que possamos servir o Senhor com alegria, sermos úteis a Ele, né? E esse estudo que nós vamos fazer hoje, esse momento aqui, ele é muito precioso para nós. Embora, né, estejamos distante, mas isso surte, assim, um efeito de vida, traz vida de uma forma maravilhosa. Então, não desistamos nunca. Amém? Irmãs, então, eu tenho 3 minutos, né? Então, eu vou usar eles aqui para reforçar aí a apresentação que a Nana fez. Eu morei em Rondônia, Ariquemes, Rondônia, 38 anos, e o ano passado, o Senhor fez um reboliço na minha vida o ano passado, né? Um detalhe desse reboliço foi a morte do meu pai, a doença da minha mãe, e eu fui ficando por aqui muito tempo, e depois eu não quis voltar mais. Voltei, fiquei um mês lá, e vim para cá de novo, né? E não sabia onde ia ficar. Mas, enfim, cheguei em Foz do Iguaçu, minha filha mora aqui já há um ano, e por aqui o Senhor foi ajustando as coisas, né? Conheci esse grupo pequeno, e eu fiquei por aqui. Então, me reúno aqui em Foz do Iguaçu na semana, final de semana a gente vai para o Paraguai, se reúne lá, assim, e o Senhor tem dado graça, sabe, irmãs? Né? O Senhor tem usado, assim, da forma que Ele quer, como Ele usou lá em Rondônia por tanto tempo, né? Então, eu sou grata a Ele, sou grata aos irmãos que me apoiaram, que me ajudaram em oração, porque é uma decisão muito difícil, né? Tendo em vista que eu tenho 2 filhos lá em Rondônia, né? E só minha filha está aqui. Mas graças ao Senhor por isso, eu sou grata a Ele. Amém? Irmãs, então, esse estudo que nós vamos fazer hoje, né? Esse livro tem como título, né? Mulher Cristã, e subtítulo, né? Repensando o papel da mulher à luz da Bíblia. Por que o Senhor tem encontrado tanta necessidade de falar para nós sobre as coisas dentro da Bíblia? Porque com o tempo, irmãs, a gente vê que tem se perdido isso. A gente vê que o cristianismo, de alguma forma, não em todos, né, lugares, em todas as assembleias, mas em muitas assembleias, as pessoas não dão valor àquela comunhão diária com a palavra. E sem essa comunhão diária com a palavra, não tem como a gente enxergar essa luz que está na Bíblia de direção do Senhor, né? Então, assim, achei bastante interessante esse subtítulo, mais do que o título, né? Papel da mulher à luz da Bíblia. Nós precisamos conhecer isso, irmãs, em todos os aspectos da nossa vida, né? O que é que o Senhor tem para nós? O Senhor não nos chamou e nos salvou simplesmente para livrar a gente das mãos do inimigo e do inferno. Não tem, esse não é o propósito do Senhor, porque ele é muito mais cheio do que a gente pode imaginar. O Senhor é abundante em muitas coisas que ele quer revelar para a gente, né? Então, essa é a 4ª reunião, né, que estamos fazendo, embora eu tenha perdido algumas, né, porque não sei qual a razão, mas eu perdi. Então, o que acontece? É a 4ª reunião e nós vamos tratar de um assunto tão importante quanto os demais temas tratados anteriormente, certo? Então, o primeiro foi feminilidade bíblica, beleza verdadeira e o amor do nosso Pai Celestial. Irmãos, irmãs, aqui é um lugar que a gente precisa ser muito trabalhado, porque a gente não conhece essa paternidade do Senhor. Nós temos dificuldade de ver em Deus um Pai amoroso, que zela pela palavra dele em primeiro lugar e que zela por nós, e deseja que nós encontremos ele dentro dessa palavra, né? Então, o tema de hoje é sobre o retrato da mulher usada por Deus.
Eu estava pensando num retrato, porque hoje a gente quase não vê retrato, né? Então, o retrato, ele reproduz a imagem de uma pessoa, ou de uma pintura, ou, né, de uma figura, mas o retrato, ele reproduz a imagem, né, quase que perfeita, porque ele reproduz o externo, né? Então, o retrato é o quê? Ele é a semelhança daquilo que foi retratado. Ou seja, né? Considera-se retrato a representação visível de uma pessoa pelos meios acima e também pela oralidade, que é o retrato falado. Então, por mais próximo que isso chegue, nunca é exatamente, né? Mas é semelhante, né? Então, eu fui ver o termo retrato, ele deriva do verbo latino retraere, não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas é assim que está escrito. E que significa o quê? Copiar. Então, eu observo que a autora, nesse capítulo, ela quer nos mostrar, através da vida de Maria, que devemos almejar ser o retrato, a semelhança, a cópia daquela que foi usada pelo Senhor para trazer o nosso Salvador nesta terra, né? Então, assim, achei bastante revelador para ela essa questão do retrato. E realmente, né? A Bíblia diz, né? Vocês são a carta escrita, né? Vocês devem refletir a imagem de Cristo, a vida de Cristo, né? Então, assim, achei bastante significativo. Então, a autora também começa esse capítulo fazendo perguntas muito interessantes, né? A primeira pergunta é: como ser uma mulher de Deus? Segunda, como nossas vidas podem cumprir o propósito eterno para o qual Deus nos criou? Terceira, como fazer para dar os frutos em abundância para a glória do Senhor? Então, nós vamos entrar, assim, em quase todos esses aspectos hoje, né, tendo em vista que a mensagem vai ser dividida, certo? Então, o bom é que ela faz as perguntas, né, mas em seguida ela apresenta a Bíblia como a fonte de resposta de todas essas perguntas. Então, irmãs, a gente não tem outro caminho. O nosso caminho é caminhar na palavra de Deus. Amém? Então, ela também nos diz que na Bíblia nós podemos encontrar vários exemplos, né, de mulheres que mostram o que é caminhar com Deus e ser usada por Ele. Aí nós não vamos poder entrar, então, nos detalhes, infelizmente, porque tem mesmo, né? Eu tenho um grupo dia de quinta-feira com umas irmãs de Aracati, também online. E a gente estudou, então, essas mulheres da Bíblia, né, que foram instrumentos na mão do Senhor. E, assim, é bem amplo, né, a quantidade e o assunto, ele é bem amplo, então ele tomaria muito aqui. Então, assim, a gente vai seguir pela lógica dela, né, pelo andar dela na história de Maria, que também é muito completa. E mesmo assim a gente não vai conseguir tocar todos os itens, né? E então a Bíblia fala de mulheres, né, no passado. E aquelas mulheres viveram em tempos muito mais difíceis que os nossos hoje, né? Mas nós sabemos que aquelas mulheres não desistiram, né? Embora elas não tivessem valor nenhum na sociedade, elas não desistiram, tá? Então tudo era muito difícil para elas, mas em meio a toda a dificuldade, elas se mantiveram fiéis ao Senhor e prontas para o Senhor, acontecesse o que acontecesse. Se fosse para pagar com a vida, de qualquer forma, elas estavam com o Senhor. Tá? Então, se fôssemos olhar cada um dos exemplos, né, a gente teria muito o que falar. Mas aí a gente vai se ater aqui, então, em Maria, certo? Porque aqui em Maria nós vamos ver várias características da mulher que Deus usa, né? E assim, numa passada só, numa situação só, a gente vê que o Senhor se manifestou com vários aspectos, revelando que Maria era uma mulher que tinha muitas características satisfatórias para o Senhor, né?
E é o que tudo indica, né, irmãs? Né? Dada a época que Maria viveu, que costumavam se casar cedo, né? Maria provavelmente era uma adolescente. Então, isso, assim, bastante considerável, né? Então, isso faz com que a gente atente para a resposta que Maria deu ao chamado do Senhor. Quantos anos nós somos cristãs? Quantos anos nós estamos andando nas reuniões, ouvindo pregações, conferências, né? Será que a gente já deu essa resposta ao Senhor? Será que a gente já foi completamente para o Senhor? Né? Então, precisamos considerar isso. Então, agora nós vamos ler o texto de Lucas, que ela deixou separado para que a gente discorra, né, o estudo. Lucas 1, 26 a 38. Eu mesmo leio, Jéssica? Pode ler sim, querida. Ah, então, nós vamos ler do verso 26 ao 38. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando José... Peraí, irmãs, que eu me perdi. Pus o dedo no lugar errado. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá, e com a sua e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Né? Então, nós vemos aqui detalhes importantes, né? Maria, ela se preocupou com aquela fala do anjo, porque provavelmente ela era uma adolescente, a preocupação dela agora era casar, formar família, como seria, né? Mas o que aconteceu? Veio um anjo falar com ela, então ela se turbou, mas o que significa isso, né? E ela também ficou em dúvida com respeito a como isso aconteceria, porque ela sabia quais eram as consequências para quem, né, aparecesse grávida fora de um casamento. Morte por apedrejamento, né? Mas o interessante aqui, irmãs, é que ela não contestou, sabe? Quando o anjo falou para ela como ia acontecer, ela não falou, mas como? Mas, entendeu? Né? Ela simplesmente ouviu tudo, ouviu sobre Isabel, ouviu sobre que para o Senhor nada é impossível, né? Aí ela só disse: Eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Né? Aconteça o que acontecer, a vontade do Senhor foi soberana na vida da Maria, porque ela abriu o coração para que o Senhor atuasse. Né? Ela não resistiu, ela se entregou, independente das circunstâncias e dos riscos que ela ia correr. Né? Então, assim, como eu disse antes, né, a autora do livro, ela foi muito feliz quando ela pegou a história de Maria para isso, porque nós vamos encontrar em uma adolescente características
impressionantes para uma adolescente, certo? Então, a primeira característica revelada aqui é que Maria era uma jovenzinha comum. Então, no verso 26, a palavra diz que Maria era de Nazaré. Nazaré era uma aldeia, um vilarejo, com poucas casas, e as casas eram tudo simples, né? Então, historiadores acreditam que havia ali 50 casas, 50 famílias, certo? Então, ou seja, era um lugar bem pequenininho, um lugar de pessoas humildes, né? Era um lugar de pessoas, Maria não tinha nenhum destaque nesse sentido, né? Então, aqui, olhando ainda para o lugar que Maria nasceu, de onde ela veio, né? Não devia ser um lugar com boa fama, porque em João 1:46, quando Filipe fala sobre Jesus com Natanael, o mesmo fica surpreso e pergunta, e pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Então, a coisa lá era pesada, né? Entendeu? Então, dá para perceber que Maria não tinha destaque nenhum na sociedade, sua família era uma família simples, e com certeza ela nunca imaginou que seria um instrumento nas mãos de Deus para trazer o Redentor ao mundo, tá? Então, diante disso, fica claro, irmãs, que o Senhor usa mulheres comuns para cumprir o seu propósito, tá? Então, isso destrói qualquer argumento de que não podemos ser usadas por Deus por sermos mulheres comuns. Isso é um engano, irmãs, né? Então, eu vou ler até mais uma passagem aqui que está em 2 Timóteo 1:5. Diz assim, ó: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, Paulo falando para Timóteo, né? E realmente, irmãs, Timóteo teve uma vida na casa dele de contato com vidas que frutificavam para Deus, porque ele foi, né, um dos discípulos de Paulo, acho que mais usados pelo Senhor, né? E então eu quis pegar esse texto porque penso muitas vezes que o Senhor nos dá oportunidade de sermos usadas dentro da nossa casa para testemunhar dele, mas nós consideramos que somos incapazes, tá? Mas nós não somos, viu, irmãs? Isso é uma mentira que Satanás nos conta para nos impedir de testemunhar a nossa fé, tá? É uma maneira que ele nos sufoca, para que a gente não frutifique para o Senhor, e nem o Senhor cresça em nós, tá? Então, nós vemos aqui duas mulheres comuns, uma avó e uma mãe, né, que deixaram uma semente viva no coração de Timóteo, que frutifica até os nossos dias. Por quê? Porque tem 1º e 2 Timóteo, são livros que falam da vida de Timóteo, né, do que ele foi usado pelo Senhor. Então, o fato de sermos comuns não impede que o Senhor nos use. Maria não tinha nada de extraordinário. O que fez a diferença é o que está escrito, irmãs, no verso 28. O Senhor está contigo. Então, naquele momento ali, Maria, ela reconheceu que o Senhor estava com ela, e ela se rendeu. Nós precisamos disso, irmãs. Precisamos ter esta convicção, porque a palavra de Deus nos dá isso. Se nós cremos, Ele está conosco. Ele nos capacita. Amém? A segunda característica encontrada em Maria é que Maria foi uma mulher pura, tá? Então, segundo os historiadores, Nazaré era um lugar cheio de corrupção, roubo, prostituição e muitos outros pecados. Mas Maria se manteve pura, né? Ela não se misturou com o mundo da época. Então, nós vemos aqui a importância de nós não nos amoldarmos a esse mundo, não nos misturarmos com esse mundo, né? Às vezes nós voltamos os nossos olhos para o mundo e ficamos como a esposa de Ló, petrificadas em nosso interior, sem nenhuma capacidade, irmãs,
de caminharmos após o Senhor e de ouvirmos o que Ele nos fala. Porque nós estamos com a nossa mente, a nossa cabeça tão envolvida com coisas desse mundo que ela não tem lugar para ouvir o Senhor, né? Ontem a gente estava, quarta-feira, numa reunião aqui, e o irmão estava compartilhando que a nossa cabeça tem muitos barulhos, mas não é barulho de carro, barulhos normais, né? Mas barulhos da nossa própria mente, do nosso próprio ser, que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, que atrapalha a nossa simplicidade, irmãs. Quando a gente começa a olhar para o mundo, olhar para a moda do mundo, olhar para as pessoas do mundo que têm uma formação e tal, e começa a se comparar, a gente começa a trazer morte para nós mesmas, né? Então, nós precisamos ser contentes com aquilo que o Senhor nos deu. Se a irmã ou se a vizinha é advogada, é doutora, que bênção, o Senhor deu isso para ela. Se nós somos donas de casa, simplesmente mãe de filhos, né? E tal, o Senhor nos deu isso. Então, vamos usar isso para a glória do Senhor. Amém? Então, se nós queremos ser usadas pelo Senhor, mas não abrimos mão do que consideramos valoroso aos nossos olhos e ainda cobiçamos muitas coisas do mundo, estamos sempre sendo contaminadas com as coisas sutis que o mundo nos apresenta. Tá? Bem na cabeça, irmãs. Olha, não precisa... mas eu não ando no mundo, né? Eu não sei... Não. Está dentro da sua casa, de alguma forma, a informação chega, né? E às vezes te pega num momento ali, você se envolve com aquilo, né? Então, o que nós precisamos, irmãs? Nós precisamos nos prostrar aos pés do Senhor e clamar para que Ele nos ilumine com a sua luz para enxergarmos o que tem nos seduzido nesse mundo. Esse mundo é sedutor. Ou muitas vezes, irmãs, estamos presas a pecados cometidos no passado, que nos tornou impuras, como a autora comenta, né? E não temos fé o suficiente para crer que, embora não tenha mais conserto, mas que mesmo assim o Senhor pode e quer nos limpar. Então, nós precisamos chegar diante dele assim, sabe? Coração aberto. Senhor, isso me incomoda. Isso aconteceu lá há anos atrás, mas ainda me incomoda. Isso aconteceu hoje, me incomoda, né? Tenho medo de se acontecer. Tudo a gente precisa levar diante do Senhor, né? Então, o Senhor, ele pode nos restaurar de tudo, das seduções do passado, do presente, e nos guardar daquilo que vem pelo futuro, né? O Senhor pode nos tirar do nosso estado de procrastinação também e negligência espiritual. Irmã, se tem uma coisa que envolve mulher, é serviço de casa. Mulher dentro de casa, se ela procurar, ela tem coisa para fazer 24 horas, né? Mas nós precisamos abrir mão de muitas coisas para ter o nosso tempo de comunhão com o Senhor, nosso tempo aos pés dele e nosso tempo com a palavra dele. E nosso tempo com nossos filhos. Tá? Esse é um tempo que são tempos que são inegociáveis. Não existe negociação para isso. Porque a gente pode se arrepender muito lá na frente, né? Então, eu separei aqui mais um texto para a gente ler, nesse sentido de não sermos vencidas pelo mundo e sermos purificadas para o Senhor. Nós vamos ler 1 Pedro 1, 14 a 16, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Tá? Então, a gente antes vivia na ignorância de Deus. Hoje a gente não tem mais essa justificativa, né? Hoje nós não vivemos mais naquele nosso tempo de ignorância.
tá? Hoje nós temos pleno conhecimento daquilo que o Senhor fez por nós e daquilo que Ele deseja para nós, tá? Então, ele fala aqui, ó, sede santos porque eu sou santo. Agora, como que o Senhor vai nos santificar se a gente nunca busca Ele? Nunca se rende a Ele, né? Ele não pode ficar correndo atrás da gente como você corre atrás da criança com um vidro de remédio para fazer ela tomar o remédio, certo? Então, ele diz aqui, ó, sede como filhos obedientes, sede santos. E também o texto de Salmos 51, 7. Eu achei tão interessante esse texto que eu estava estudando essa semana, porque Davi, ele, segundo a palavra, era um homem segundo o coração de Deus, né? E a gente vê que Davi, ele chegava diante do Senhor na miséria que ele era mesmo. Ele não se preservava de falar nada diante do Senhor, né? Então, esse texto de Salmo 51, 7, Davi diz assim, Davi diz, né, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, o hisopo era uma planta usada, né, em rituais de purificação pelos judeus, tá? Então, as folhas dele absorvem a água, tá? E o hisopo, ele tem a textura da hortelã. Então, eles amarravam aquilo num molho, assim, e usavam para, como ele absorve a água, então, era para aspergir, certo? Então, ele fala, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, tá? E esse sopo também foi usado, irmãos, estava olhando no Velho Testamento, quando foi passar o sangue nas vergas das portas, foi usado essa planta também, tá? Então, Davi, ele roga para que o Senhor o limpe com hisopo, porque ele sabia que ele não podia limpar-se a si mesmo. Então, Davi era um homem que conhecia ele, conhecia as suas misérias, de fato, e ele sabia que por ele, pela capacidade, pelo esforço dele, ele não conseguiria nada. Então, nós precisamos, irmãs, que essa certeza de insuficiência ganhe o nosso coração. Somos incapazes e insuficientes. Não tem nada que nós possamos fazer que possa nos limpar diante do Senhor. Então, quando a gente ganhar essa consciência da insuficiência, né, e saber que fomos alcançadas pela obra do sangue do Cordeiro, né? E aí nós vamos descobrir o que nos faz mulheres puras, tá? O sangue derramado nos purificou de todo pecado. E ele não purificou só lá, ele continua, ele purifica. A palavra diz assim, o sangue nos purifica de todo pecado. Então, nós não vamos viver na prática do pecado, a palavra diz, né? Não viver na prática do pecado. Mas se nós reconhecemos diante do Senhor, porque, irmãs, pecado não é só cometer coisas, mas pecado também é ser negligente no chamado que o Senhor tem para nós. É ser omissa, é fazer de conta que não aconteceu nada. Isso é pecado. Então, precisamos de um coração de arrependimento diante do Senhor, por sermos omissas, por sermos procrastinadoras, né? E tudo mais que faz com que a gente não se renda completamente ao Senhor. Amém? Então, nós precisamos, né, assim como Davi, desejar ser purificadas. Mas tem mais um detalhe nesse verso. Ele deseja ser purificado, mas também ele pede, limpa-me, né? Ele diz, lava-me e serei mais branco que a neve. Então, ou seja, são duas situações aí, purificação e lavagem, que Davi pede, certo? Então, o lavar não é simplesmente jogar água, né? Então, todas nós conhecemos, né? Antigamente, quando as mulheres iam lavar roupa, passava o sabão, molhava e batia na pedra, batia na tábua, né? Entendeu? Para quê? Para a roupa ficar mais limpa.
E hoje a gente tem máquina de lavar, mas se você colocar a água, a roupa e o sabão e deixa lá, não vai limpar. Você tem que ligar a máquina para ela bater a roupa, para que a roupa saia limpa, né? Então, assim, trazendo aqui esse pedido de limpeza, o Senhor usa a circunstância da vida para nos bater e nos tornar limpos. Ele vai sempre trazer isso, graças ao Senhor que ele faz isso, né? Porque senão a gente ia ter uma vida medíocre espiritual, né? Mas o Senhor vem, ele nos purifica com o sangue. Purificação é para a área espiritual e lavagem é para o nosso ser. A palavra diz que nós somos lavados pela palavra também, né? Mais ou menos isso, não lembro onde está o texto. Mas, então, o sentido desse pedido de Davi é esse aqui mesmo, né? Ele pediu, e o Senhor, irmãs, quando a gente chega diante do Senhor com esse desejo, certamente o Senhor faz, não há sombra de dúvida. E outra coisa, irmãs, precisamos ter a consciência que não existe impossível para Deus. Não existe. Certo? Quando ele apresentou ali a história de Isabel para Maria, eu penso que ele queria dizer, olha, não duvide que o Espírito possa te engravidar. Porque Isabel era estéril. Isabel está grávida, acho que 4 meses, né, já. Então, ou seja, ele estava dizendo, não existe impossível para mim, né? Eu abro a madre, eu fecho a madre, eu faço o que eu quiser, porque nada é impossível, né? Então, isso é maravilhoso, irmã, saber que esse Deus, esse mesmo Deus que estava ali, é o mesmo que nós temos, é o mesmo Deus de impossível que nós temos. Então, precisamos agarrar, irmãs, com fé, as verdades do Senhor, para que a gente possa ser liberta desses medos, desses traumas, dessas coisas que nos impedem de ser livre na presença do Senhor, livre nas mãos do Senhor. Amém? Então, a purificação que Davi pede é a limpeza espiritual, né? Mas aí, após o reconhecimento do pecado, vem o arrependimento, vem o perdão do Senhor, que restaura e nos lava e purifica o espírito, né? O lavar é para ser limpo de todos os caminhos pecaminosos, limpos de toda a sujeira do mundo, né? Então, assim, quando a gente anda nesse mundo, né? A gente traz as poeiras de lá e tal, todos os dias precisamos ser lavados pelo Senhor, né? Então, por que nós precisamos, irmãs, dessa lavagem? Para sermos puras, para que sejamos o quê? Utensílios puros para Deus. Assim como ele encontrou em Maria um vaso puro, que ele encontre também em cada uma de nós. Amém? A terceira característica de Maria é que Maria foi uma mulher sem mérito pessoal, sem méritos pessoais, né? Então, Deus não escolhe e nem escolheu Maria porque ela merecia a honra de ser a mãe do Salvador, tá? Às vezes a gente se engana muito achando que nós podemos fazer coisas para agradar a Deus com a nossa capacidade natural, né? Mas isso é um engano, irmãs, é um engano do inimigo, porque eu não sei se aconteceu já com as irmãs, mas às vezes quando você está fazendo, aquilo traz uma certa satisfação interior que você está sendo útil, né? E tal. Então o Senhor tem um compromisso de fazer coisas também. Então, por isso que ele pega pessoas que não têm capacidade nenhuma e não dá porque mereceu, tá? Mas nós vemos que Deus, ele não escolheu a Maria porque ela merecia ser a mãe do Salvador, mas por um motivo, porque aprove ao Senhor usá-la, por quê? Por sua graça. É graça, irmãs. É graça dada pelo Senhor.
Nós temos e nós recebemos todos os dias, irmãs, graça sobre graça. Não ficamos um segundo sem essa graça manifestada. Ai, mas eu não vejo isso. Eu levanto cedo, meu dia é normal, irmãs. De quantas coisas o Senhor nos livra que nós não podemos ver. E de quantas coisas Ele nos livra que nós vemos, né? Livra a nossa família, livra nossos filhos, né? Então, ou seja, é sempre a graça abundante do Senhor. Essa graça dele, ela não tem limite. É graça e muita graça, né? Então, vocês podem imaginar assim, uma graça gorda sobre nós todos os dias, né? Então, assim, irmãs, nós somos muito privilegiadas. Somos assim, olha, nós não podemos dimensionar aquilo que o Senhor fez e faz e fará por nós. Não podemos, nunca. Quando a palavra diz assim que Ele nos abençoou em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos, eu fico pensando, meu Deus, que sorte, né? É muita bênção para uma pessoa só, né? Todas as bênçãos espirituais. Não dá nem para você pensar nas materiais, porque as materiais Ele dá também todos os dias. Mas diante das espirituais ficam tão insignificantes que você passa a pensar que você vive sem a necessidade, as materiais já não incomoda seu coração, sabe? Não traz preocupação, sabe? Porque você vive dentro, colhendo as espirituais. Então, isso é muito bom. Amém? Então, em Lucas 1, 28, diz que, entrando o anjo onde ela estava, ele disse, alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Né? Então, ou seja, agraciada, porque o Senhor derramou a graça dele sobre Maria. Isso é maravilhoso demais, irmãos. A gente não consegue tocar essa realidade do Senhor, né? Então, Maria não foi usada por merecimento. Nós não somos usadas por merecimento, né? Mas o que aconteceu com Maria? Maria se alegrou diante da bondade do Senhor em escolhê-la. Tanto que depois ela faz aquele hino maravilhoso, né? Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Para alguém que até momentos, né? A gente calcula momentos porque a gente lê como se fossem momentos, né? Então, até momentos antes, Maria nem tinha um contato com o Senhor, né? Agora ela foi ganha de tal forma que ela consegue ver. Maria viu o Senhor, viu a expressão do Senhor naquele anjo, né? Ela viu a vontade do Senhor, ela viu a graça do Senhor de usar ela como vaso, mesmo que ela se julgasse desqualificada. Ela viu essa graça e ela disse, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maravilhoso demais, irmãs. A gente podia parar aqui e todo mundo para o quarto e se jogar no chão de joelhos, né? Porque é fantástico. Amém? Então, ele nos aceitou em Cristo, né? Não fomos nós que aceitamos ele, né? Nós não merecemos o que Cristo fez por nós, mas ele fez, né? E o Pai nos aceitou através do seu amado Filho. Nós somos aceitáveis ao Senhor porque ele quis, porque a graça dele se manifestou naquele homem, Jesus Cristo, que nasceu de Maria, e trouxe para nós vida. Irmãs, a gente era morta em pecados, em delitos, miseráveis, desgraçadas, e o Senhor veio, mandou seu Filho e fez, né? Então, não é merecimento, irmãs, nós não merecemos nada, nada. Vamos ler aqui um texto de Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou,
Estando nós ainda mortos em nossos delitos, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Entre aspas, caprichado está, pela graça sois salvos. Então, é graça sobre graça, né? Então, como diz a autora, quando deixarmos de nos ver como indignas para o Senhor, então nós estamos fadadas ao fracasso, irmãs. Quando a gente fala assim, não, eu sou capaz, nossa, eu faço isso perfeitamente para o Senhor, entendeu? Então, o nosso fracasso é certo. Então, a autora cita uma estrofe interessante, não sei se deve ser um poema, né? Ela cita uma estrofe aqui muito linda que vale ser lida por nós. Sei que vocês já leram bastante, mas tem coisas que não se desgastam, né? Então, fala assim: não tenho nada em minhas mãos, simplesmente a tua cruz me agarro. Desnudo, vou a ti para ser visto, ser vestido. Impotente, busco a tua graça. Tá? Agora eu vou falar uma palavra interessante, né? Sem graça, irmãs, não temos graça. Ou seja, né, precisamos cavar, irmãs, cavar nessa palavra, cavar nesse Senhor, cavar, para poder achar cada vez mais graça, cada vez mais graça. E quanto mais nós cavarmos nesta palavra, entendeu? Mais graça nós vamos encontrar. Então, nós precisamos ir a Ele, né? Como realmente nós somos. Irmãs, não pensa que Deus tem alguma coisa em nós que Deus não conheça, não. Tudo Ele conhece. A Bíblia diz que antes que a palavra vier na boca, Ele já sabe, né? Então, antes que o pensamento venha na mente, Ele já sabe. Então, Ele nos conhece muito bem, né? Como diz o Romeu, em uma pregação, ele diz que nós somos como um apartamento de vários cômodos, né? Então, quando você mora numa casa, a porta da frente está sempre arrumadinha, né? Tá. Porque você recebe as pessoas pela porta da frente, mas às vezes os fundos tá uma bagunça, né? Então, só quem vê é você. No nosso caso, o Senhor vê tudo. Nós somos como cômodos, onde o Senhor entra em um hoje, né? Faz a limpeza, e Ele não faz nada sem a sua consciência. O Senhor, para trabalhar em nós, em alguma área, primeiro Ele espera a gente ter consciência disso. Senhor, olha, eu sou um fracasso nisso. Ele fala, agora é a hora. Ele vai naquele cômodo, né? Aí você pensa, nossa, eu tô beleza. Aí ele dá uma folguinha, daí a pouco ele mostra outra coisa. Ele fala, agora é a hora, vai naquele outro. Tá? Então, nós somos assim. Não tem nada escondido de Deus, viu, irmãs? Nem pensamento. Então, podemos chegar diante do Senhor do jeito que nós somos realmente. Amém? Irmãs, e Ele está sempre disponível, viu? Não tem nenhuma hora que você vai chegar, Ele vai falar assim, não, agora eu não posso porque eu tenho um compromisso. Tá? Quando a gente busca, né? A palavra diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Né? Então, quando a gente buscar, Ele vai estar disponível. Ele não vai estar ocupado. Amém? A quarta característica de Maria, essa é sublime, né? Maria foi uma mulher escolhida. Uma coisa que nós, não sei se vocês, né, até onde vocês têm esse hábito, mas uma coisa que nós precisamos aprender quando buscamos a palavra é analisar bem as palavras escritas nela, né? E, assim, esse escolhida é uma palavra muito significativa, né? Porque não é uma coisa que foi forçada, mas foi uma coisa que foi pega com carinho, com amor. É uma escolha, não é uma imposição. O Senhor não falou para Maria, né? Maria, olha, você é obrigada, mesmo que não queira, não. E Ele não fala para nós também, irmãs.
Ele não fala, olha, você tem que fazer isso, você tem esse compromisso, você tem que orar, você tem que ler a palavra, entendeu? Você tem que estudar a palavra dos seus filhos. Ele não faz, né? Então, ele só vai conduzindo a gente até chegar uma hora, né, que a gente reconheça. E no caso aqui de escolhida, aqui de Maria, né, ela foi escolhida para uma tarefa com significado eterno, ou seja, gerar a vida do Filho de Deus. Então, Deus também nos escolheu para gerar vida, não só vida física, viu, irmãs? Mas principalmente vida espiritual. Tá? Então, não sei como vocês vão entender o que eu vou colocar aqui, né? Nossos filhos são muito importantes para nós, os nossos filhos carnais são muito, nossa, é parte nossa. Mas, irmãs, os filhos espirituais, porque é para a eternidade, irmãs. Então, pensa bem, irmãs, se nós temos filhos, o quanto que nós devemos nos comprometer de levar esses filhos para o Senhor, para eles ganhar essa eternidade e serem também nossos filhos espirituais. Isso é muito importante, irmãs. A gente vê muito lar cristão que nem abre a palavra nem é aberta. Os filhos nem têm contato com isso. Irmãs, a gente perde muito, porque eles vão crescer, e vai chegar a hora que eles não vão ter tempo disponível na agenda deles para sentar com você, para você ouvir, abrir a palavra com eles, né? Então, irmãs, usem do que precisar hoje, né? Na época que meus filhos eram pequenos, era a época do videogame, né? Então eu fazia umas trocas, entendeu? 15 minutos da palavra por uma noite jogando videogame com os moleques da vizinhança toda. Minha casa vivia assim, ó. Mas graças ao Senhor, né? Eles conheceram a palavra. Pode ser que não, ainda estão nessa vida aí de pés sujos no mundo, né? Mas eles conheceram, eles tiveram acesso à palavra, né? E muitos desses vizinhos que iam também no embarque, graças ao Senhor, todos eles se reúnem em alguma localidade hoje, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência, tá? Então, Deus nos deu também essa graça de gerar filhos espirituais, né? E engraçado, irmãos, eu estava pensando, sabe, ontem, quando eu estava estudando, que esse negócio de gerar, ele está grudado na gente, mulher, né? Entendeu? Eu acho que nós temos um útero no ventre e um útero no coração. Porque quando o Senhor traz alguém para a gente pregar a palavra, meu Deus, que a gente gruda, como se tivesse um cordão umbilical, né? Aquela pessoa passa a ser, assim, um ente que você quer estar ali, que se preocupa e cuida e prega. Então, o Senhor usou né, essa habilidade que a gente tem de gestar, né, para que a gente possa ser um instrumento nas mãos dele para gestar filhos espirituais. Amém? Deixa eu ver aqui. Então, o Senhor aproveita tudo isso, né? E Ele nos usa para nutrir e levar vida que salva, tá? A vida de Cristo, a vida do seu Filho. Irmãs, nós fomos escolhidas por Deus para participar, assim como Maria, do seu plano redentor, né? Tudo que a gente merecia, irmãs, era ser rejeitadas por Ele, né? Mas Ele nos chamou para si, para um plano glorioso, irmãs, de gerar filhos espirituais. Tá? Eu gosto muito de um texto que tem aqui em Salmos, está no horário já, Salmo 128, parte do verso 3. Então, ele diz assim, ó, a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa. Então, você fica imaginando uma mulher dentro de casa que é como uma videira frutífera. Muito interessante isso, irmãs,
né? O resto do texto ele diz que os filhos são como rebentos de oliveira, em torno da mesa, alguma coisa assim, né? Então, essa mulher mencionada aqui, ela é comparada com uma videira, mas não uma videira qualquer, irmãs, né? Ela é comparada a uma videira frutífera, que dá bons frutos, frutos doces, frutos saudáveis para alimentar os seus, né? Então, frutos fala de alimento, né? Daí a importância, irmãs, de sermos videiras de qualidade, porque tem videiras que não têm qualidade, né? Então, eu fui ler sobre videira, como é que funciona a produção, e etc., né? E na minha pesquisa, eu descobri que o fato de a videira ser videira não significa que ela dá só bons frutos. Não, tem umas videiras que elas dão uns frutos bem amargos, bem azedo, que não é quase que aproveitável para nada, né? Então, eu pensei, gente, essa mulher como videira, verdadeira, né? Então, ela deve produzir frutos bons, frutos de qualidade, né? Então, quando nos alimentamos da palavra do Senhor, nós nos alimentamos de Cristo, que é mais doce do que o mel, que é mais doce do que a uva, que é de um sabor incomparável, né? Então, quando nos alimentamos de Cristo, nós temos algo de qualidade para oferecer aos nossos filhos, parentes, irmãos em Cristo e todos que se aproximarem de nós, né? Seremos intercessoras da nossa família, daremos sombra à nossa família, descanso aos nossos maridos, né? Traremos paz ao nosso lar. Sombra fala de refrigério, né? Proteção, aconchego e tranquilidade. Amém? Então, muitas vezes, irmãs, nós precisamos observar o que nós estamos produzindo para ser uma mulher que produz frutos para a glória de Deus. O que nós estamos produzindo lá em casa, como videira? Só amargura, azedume, reclamação, né? Às vezes, até parece que nós somos igual aquela hiena lá do desenho, né? Oh, vida, oh, dor, oh, morte, né? Então, esse estudo que nós estamos fazendo aqui, falando das características de Maria, é para que a gente traga e se posicione debaixo dessas características para ver o que nós estamos apresentando para o Senhor e para aqueles que nos cercam. Amém? Vou ler mais um texto de João 15:16, né? Diz assim, ó: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que, irmãs? Para que vades e deis frutos e, detalhe muito importante, o vosso fruto permaneça. Então, quando o fruto é fruto de qualidade, a videira é videira de qualidade, o fruto vai permanecer, né? Porque aquilo que vai ser aplicado nas pessoas permanecerá. Certo? Então, irmãs, mais uma vez eu falo para vocês, precisamos nos prostrar aos pés do Senhor. Sempre, irmãs, não tem lugar melhor para a gente estar. E não tem lugar que nós devemos deixar de estar. Aos pés do Senhor. Se a gente observar Maria, você sempre pegava Maria em posição aos pés do Senhor. Lá na casa, Marta limpava, Maria se quedava aos pés do Senhor, né? E quando na morte de Lázaro, né, Marta correu contar para o Senhor tudo que tinha acontecido. Maria correu e se prostrou aos pés do Senhor. Então, todas as posições de Maria, prostrada aos pés do Senhor. Todas as nossas posições, irmãs, prostradas aos pés do Senhor, certo? Então, quando a gente for para o Senhor, prostrada aos seus pés, né, rogando para que Ele nos leve a compreender todas essas coisas que nós falamos aqui, que Ele tem preparado para nós, Ele com certeza vai trazer revelação de como ser
de como sermos mulheres usadas por Ele, pelo Senhor. Então, irmãs, nada mais terá significado para nós quando a gente ganhar essa revelação. Nem traumas, nem sentimento de inferioridade, de incapacidade, nem baixa autoestima, nem mundo e suas atrações, nada, irmãs, nada nos impedirá de dar frutos para a glória do Senhor. Tá? Então, depois de ter os nossos olhos abertos para o propósito de Deus para nós, nós descobriremos a nossa identidade, irmã. E essa é a nossa identidade. Qual? Somos filhas dele e estamos aqui para produzir frutos para ele e sermos gastas em favor das vidas. Esse é o propósito do Senhor para nós, né? Assim como foi difícil naquele tempo para as mulheres, também é para nós hoje, irmãs. Nós vivemos num mundo caído. Nós estamos vendo aí esses vídeos do irmão Pepe. Meu Deus, dá uma sensação de impotência tão grande, né? Então, o Senhor tem trazido isso para quê, irmãs? Vamos reagir. Vamos brigar com os políticos, com as feministas? Não, irmãs. Joelho no chão. Irmãs, precisamos muito orar pelas nossas crianças. Quando eu assisto um vídeo dele, eu passo a noite, porque eu só consigo pensar nas nossas crianças. O quanto elas vão ser vituperadas, né? Vão ser, meu Deus, a palavra fugiu, né? Vão ser massacradas nos seus sentimentos, né? No seu corpo, violentadas. Violentadas é a palavra adequada. O quanto nossas crianças vão ser violentadas, né? Irmãs, nós temos netos e nós temos os irmãos, os filhos dos irmãos, né? Então, é joelho no chão, irmãs. Não tem jeito. E pedir que o Senhor volte logo. Eu durmo nos dias da conferência dele e acordo no outro dia e falo, Senhor, volta logo. Porque é muito triste pensar o que vem pela frente, né? Mas então o Senhor vai nos dar essa autoridade, essa força para lutar com todas essas coisas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Nossa luta é contra potestades do mal, né? Então, quando a gente ganhar essa visão, irmãs, nada mais pode resistir ao Senhor, né? Ao Deus que habita em nós e que nos conduz, né? Então, por isso, não podemos esquecer que a nossa identidade, qual é a nossa identidade, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Então, aqui nós terminamos o estudo de hoje, tá? Finalizando, né, a primeira parte desse estudo, nós vamos recapitular aqui os temas tratados hoje, né? O primeiro é que Deus usa a mulher comum, ou seja, Deus nos usa. Deus usa a mulher pura. Ele nos usa, ele nos purifica para ser usadas por ele, tá? Deus usa a mulher sem méritos pessoais, sem mérito nenhum, tá? Ele nos usa, nós não temos mérito nenhum. Então, Deus escolhe quem ele quer para usar. Amém? Então, é isso que o Senhor nos deu hoje. As irmãs que chegaram aí um pouquinho além do horário, a gente teve que dividir esse tema em duas partes, né? Porque, assim, eu sou meio lenta, então, assim, eu não quis, assim, fazer uma coisa muito compacta, porque acho que é muito interessante esses assuntos para a gente extrair o máximo, né? E isso ficar registrado na nossa mente. E eu penso que muita informação você perde. Então, ficou dividido em duas partes, e nos veremos de novo no próximo mês, se o Senhor permitir. Vamos orar então, irmãs? Senhor, nós somos gratas a Ti, Senhor, porque o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo. E nós, Senhor, somos gratas a Ti, porque não precisamos dar nada para Ti para que o Senhor se dê a nós. O Seu amor incomparável foi o suficiente, Senhor. É o suficiente e continuará sendo, Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor pode nos purificar. O Senhor pode nos limpar, o Senhor pode nos usar.
Senhor, estamos entregues à morte para que a vida de Cristo se manifeste em nós, Senhor. E nós queremos, Senhor, manifestar Cristo. Queremos viver para Ti e para a Tua glória. Senhor, abençoa cada uma das irmãs. Senhor, que a Tua palavra encontre caminho no coração delas. Que elas possam, Senhor, que nós possamos frutificar para a Tua glória. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém.